Sabe quando alguém explica alguma coisa e pronto, clica? Simplesmente faz todo o sentido. Mas também tem aquelas outras explicações que, nossa, deixam a gente mais perdido do que quando começou, na verdade? Pois é, hoje a gente vai fazer uma engenharia reversa. Vamos desmontar a estrutura, o esqueleto de uma explicação simplesmente genial sobre um assunto super complexo para entender o que faz ela funcionar tão, mas tão bem. Ok, para começar, vamos pensar juntos nessas duas perguntas. Um soco de um boxeador, lá no meio da luta, é lesão corporal? E pegar uma caneta, uma simples caneta de R$1, é crime de furto. À primeira vista, a resposta parece óbvia, né? Um soco é uma agressão. E pegar o que não é seu é furto. Mas no mundo do direito, a resposta é bem mais fascinante e ela depende de um único conceito. E esse conceito tem nome: tipicidade. É uma palavra fundamental do direito penal brasileiro que funciona como um filtro, sabe? É ela que vai dizer se uma atitude pode sequer ser considerada um crime. A tipicidade é a peça que vai destravar esses enigmas que a gente acabou de ver. Mas calma lá. O nosso objetivo aqui não é dar uma aula de direito penal. O que a gente vai fazer é algo diferente. Vamos analisar a forma, a estratégia genial que um roteiro de aula usou para transformar esse conceito jurídico, que é bem denso, em algo super claro e fácil de entender. Ou seja, a própria explicação vai ser o nosso objeto de estudo. E a genialidade toda começa aqui, com uma analogia central, uma metáfora muito poderosa. Ela funciona como se fosse uma chave mestra, que abre a porta para a gente entender o conceito inteiro. Vamos ver como isso funciona na prática. Antes de chegar na analogia, vamos dar uma olhada na definição formal, a de livro. Perfeita correspondência entre o fato concreto e a descrição abstrata do crime na lei. É uma definição precisa, claro, mas também é bem abstrata, até um pouco intimidadora, né? Como é que a gente torna isso algo mais palpável? E é aqui que a mágica acontece. A ideia é simples e brilhante. Vamos pensar no ato que a pessoa cometeu como uma chave. E vamos pensar na lei, na descrição do crime, como uma fechadura. Uma imagem bem simples, mas que vai ser o nosso guia a partir de agora. E aqui está o pulo do gato. Para que um crime exista, a chave, que é o ato, tem que encaixar na fechadura, que é a lei, de forma perfeita. Sem sobrar, sem faltar, sem precisar forçar. Um encaixe perfeito. Essa imagem transforma aquela ideia de perfeita correspondência em algo que a gente consegue visualizar na hora. Certo. Agora, vamos começar a usar essa analogia para valer. O primeiro nível de análise é a chamada tipicidade formal. É como se a gente estivesse analisando a geometria, o formato bruto da chave e da fechadura. A tipicidade formal é uma verificação bem objetiva, quase matemática. A pergunta é direta: a ação que aconteceu na vida real tem todos os elementos que a lei descreve? Ou seja, o desenho da chave bate certinho com os recortes da fechadura? É uma análise literal, preto no branco. E para deixar isso bem prático, o roteiro faz exatamente isso. Ele desmonta o crime de furto nas suas pecinhas essenciais. É como se estivesse medindo cada dente da chave. A pessoa a subtraiu. O que ela pegou era uma coisa. Essa coisa era alheia, ou seja, de outra pessoa, e era móvel. Se a resposta for sim para tudo isso, bingo, temos um encaixe formal. E a conclusão aqui é bem direta. Se faltar um único desses elementos, por exemplo, se a coisa que a pessoa pegou já era dela, a chave simplesmente não entra na fechadura. O ato não é o que a gente chama de formalmente típico e a análise para por aí. Não existe o crime de furto nesse caso. Mas o encaixe geométrico não é a história toda. Tem um segundo filtro, um nível mais profundo, a tipicidade material. Aqui não adianta só a chave entrar na fechadura. Ela precisa ser capaz de girar a tranca e causar um resultado que seja de fato relevante. Aqui a gente vê a diferença bem clara. A tipicidade formal é a letra da lei, o encaixe objetivo. Já a tipicidade material é o espírito da lei. A pergunta muda. Agora essa ação, mesmo se encaixando na descrição, ela realmente machucou o bem que a lei queria proteger de um jeito que justifique usar todo o peso do sistema criminal? E é exatamente aqui que aquelas perguntas lá do começo são respondidas. O furto da caneta de R$1? Bom, tem um encaixe formal, a geometria bate, mas o dano ao patrimônio é insignificante. O soco do boxeador? Formalmente é uma lesão, claro, mas é uma conduta aceita e até incentivada pelas regras do esporte. Nesses casos, falta relevância, falta a chamada tipicidade material. E essa frase, tirada direto do objetivo do roteiro, resume a ideia toda de um jeito perfeito e fácil de lembrar. Não adianta ter só aparência de crime. Precisa ter o encaixe formal e a relevância material.
A chave e a fechadura não só precisam se corresponder, mas o ato de girar a chave tem que ter um significado de verdade. Muito bem. Agora que o conceito ficou claro, vamos dar um passo para trás e admirar a arquitetura, o design dessa explicação. Como é que o roteiro conseguiu construir esse entendimento de um jeito tão eficiente? Então, qual é o método por trás dessa clareza toda? É uma receita, um passo a passo elegante? Primeiro, um enigma para despertar a curiosidade. Depois, uma analogia central que simplifica tudo. Em seguida, exemplos bem concretos para a gente solidificar o conceito. E, por fim, uma conclusão clara e poderosa. É uma estrutura que nos guia da confusão para a clareza. E o ponto principal é este. O valor dessa estrutura vai muito além do direito. Ela mostra um caminho para a gente comunicar qualquer ideia complexa. É sobre transformar um emaranhado de informações numa narrativa lógica, clara e que engaja. E o final do roteiro original é simplesmente brilhante. Ele não só encerra o tópico, ele celebra uma conquista. Ele transforma a aula em uma jornada com etapas vencidas. Quem está aprendendo sai com aquele sentimento de domínio, de progresso, e isso é essencial para manter o interesse. E a gente encerra com essa reflexão. O que vimos hoje foi mais do que a explicação de um conceito jurídico. Foi uma demonstração de que, com a estrutura certa, com a analogia certa, com a história certa, qualquer ideia, por mais cabeluda que pareça, pode se tornar clara. A pergunta que fica no ar é: que outra ideia complexa poderia ser totalmente simplificada com a história certa?